Olá pessoal, dando sequência aqui à nossa série de aulas de geometria analítica, a gente vai dar uma olhadinha agora na área do triângulo, né? Quando a gente estava lá na geometria plana, a gente estava interessado, né, em calcular uma área de um triângulo ou de uma figura qualquer a partir dos lados, da altura, enfim, das dimensões que essa figura tinha, né? Especialmente falando no triângulo, a gente fazia, né, base vezes altura dividido por 2 e encontrava a nossa área. Agora em geometria analítica, o que acontece, gente? Agora, quando a gente desenha um triângulo dentro de um plano cartesiano, geralmente a gente não sabe quanto que vale as medidas, né, dos lados, muito menos quanto que vale a altura, até porque ele pode estar em qualquer posição aqui. Então, quando a gente está falando em geometria analítica, a gente passa a não mais olhar para os lados, para a altura, e a gente passa a olhar para os pontos, né, os pontos que tem lá um x0, y0, né? Enfim, tem as coordenadas de todos os vértices. Então, olha só, na geometria plana, para calcular a área, a gente usava base vezes altura dividido por 2. Facinho, barbado, às vezes era um pouquinho difícil de fazer a altura, tem que fazer um Pitágoras, alguma coisa assim, mas nada demais. Já na geometria analítica, como é que a gente faz? A gente calcula 1/2 do módulo do determinante. É muito importante, tá? Que é o módulo do determinante. Do determinante que tem o quê? Que dentro do determinante, eu vou mostrar para vocês como que calcula. Nesse determinante, a gente coloca as coordenadas dos vértices, tá? Então, olha só, a gente tem aqui um triângulozinho e o que a gente vai querer? A gente vai querer calcular, né, a área desse triângulo a partir dos vértices. Então, tu precisa ter as coordenadas dos vértices. É muito importante que o quê? Tu lembre que tu sempre pode calcular essas áreas lembrando da parte da geometria analítica, da geometria plana. Porém, esse método que a gente vai ver agora é muito mais fácil, tá? Porque tu já tem, né, tudo, tu já vai ter os vértices, as coordenadas na mão, tu só vai simplesmente ter que fazer algumas contas. Se tu quiser fazer a área de um triângulo em geometria analítica utilizando geometria plana, tu tem que encontrar as medidas de cada um dos lados, fazer uma série de procedimentos aí que vai ser bastante complicado, né? Bastante, não digo nem complicado, mas bastante demorado. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos aqui, né, o nosso S aqui, tá? Para quem não está muito claro do que é o S, S vem de superfície, tá? Geralmente em livros a gente usa assim, né? Superfície, né? A área é igual a base vezes altura dividido por 2, superfície igual a 1/2 do módulo do determinante. Então tá aqui, né? 1/2 do determinante que tem o quê? x1, y1, x2, y2, x3, y3, né? São os pontos 1, 2 e 3, as coordenadas, né? Coordenadas dos vértices. Então, mais fácil do que explicar é fazer um exercício e corrigir isso aqui. Então, olha só, muito simples, peguei aqui, né, rapidamente, peguei aqui 3 pontos, né, 3 pontos, né, os vértices de um triângulo no espaço, e a gente vai calcular aqui quanto é que vale a área. Então, olha só, depois disso que a gente calcular a área, a gente vai, né, dar uma olhada visualmente. Então, a gente vai calcular 1/2 do determinante. O determinante tem o quê? Não vou nem voltar lá na fórmula para a gente já memorizar. Nessas primeiras 2 colunas, tu vai colocar o quê? As coordenadas do vértice. Coordenadas do primeiro ponto, 0 e 0. Coordenadas do segundo ponto, 4 e 0. Coordenadas do terceiro ponto, 4 e 6. 1, 1 e 1. Ok? Depois disso, é simplesmente calcular esse determinante. Então, repara, gente. Uma coisa que é importante, né, é por que a gente tem o módulo em volta, né? Aqui a gente tem essa coisa do determinante, mas depois a gente vai tirar o módulo desse resultado. Por que a gente tem que calcular o módulo? Lembra lá da parte das matrizes, né? Que se a gente trocar 2 linhas de lugar, muda o sinal do teu determinante. Então esse módulo é para garantir que tu não vai por algum motivo colocar as linhas de um certo jeito que dê um resultado negativo, tu não quer uma área negativa. Então vamos lá, calculando esse determinante aí, quanto é que a gente vai chegar? Vamos ver, né? Lembrando lá do nosso métodozinho, né? Diagonal principal, 0 vezes 0 vezes 1, que dá 0. Pega 2 em cima, pega 1 embaixo. 0 vezes 1 vezes 4 é 0. 1, pega 1 em cima, pega 2 embaixo. 1 vezes 4 vezes 6, 6 vezes 4, que é 24. Menos quem agora? Diagonal secundária aqui, vamos lá, diagonal secundária. 4 vezes 0 vezes 1 é 0.
4 vezes 0 vezes 1, né? Pega 2 em cima e 1 embaixo, dá 0 também. E agora, como é que vai ficar, né? A gente vai ficar com, desculpa, peguei, né? Peguei 2 em cima, peguei 1 embaixo, certinho. Agora pega 1 em cima, 2 embaixo. 0 vezes 6 vezes 1, que vai dar 0 vezes 6 vezes 1, que vai dar 0 também. Olha só que barbada, né? Então tá, como é que vai ficar agora então, gente? A gente vai botar aqui, né? Esse daqui, né, ficou 24 menos 0. Barbada. Então a gente quer o quê? A nossa superfície vai ser 1/2 do módulo do determinante. Quanto é que deu o determinante? O determinante deu 24, certo? Então a gente ficou aqui, né? Módulo de 24 é o próprio 24. O módulo de 24 é o próprio 24, dividido por 2, que vai dar 12. E aqui é muito importante, né? Unidades de área. Ok? Então tá, se a gente desse uma olhada nisso aqui, né, de uma forma mais visual, assim, né? Vou colocar esses pontinhos aqui num plano cartesiano para a gente ver. Nosso primeiro ponto é o ponto A, ele está em 0 e 0. Vou botar aqui. Esse aqui é o nosso ponto A em 0 e 0. Nosso ponto B está em 4 e 0. Está aqui nosso ponto B, 4 e 0. E o nosso ponto C está em 4 e 6. 4 e 6. Vamos botar aqui. Esse é o nosso ponto C, 4 e 6. Ligando esses pontinhos aqui, a gente já chega no triângulo. Eu peguei de propósito um bem fácil aqui para a gente poder fazer isso no final. Quanto que vale a base desse triângulo aqui, gente? De 0 até 4, a gente tem 4. Quanto é que vale a altura desse triângulo? De 0 até 6, a gente tem 6 unidades. Então, 6. 4 vezes 6 dividido por 2, ou seja, base vezes altura dividido por 2, simplifica isso aqui, vai ficar 2. 2 vezes 6, que dá 12 unidades de área. Por que eu fiz isso, gente? Só para mostrar para vocês, né, que realmente essa coisa funciona. Tá? E tu sempre pode conferir utilizando geometria plana. Na maioria das vezes vai ficar bastante complicado, porque o triângulo vai ser bastante torto, e a gente não vai conseguir fazer que nem nesse exercício que foi fácil, tá? Que é só um exemplo. Mas agora nos exercícios, na sequência, a gente vê algumas coisinhas um pouquinho mais difíceis. Então lembra, para calcular a área de triângulo em geometria analítica, simplesmente 1/2 do módulo determinante que considera as coordenadas dos vértices. Ok? Muito tranquilo, né? Na sequência a gente faz alguns exercícios aí. Um abraço, até logo!